Meus irmãos, vamos continuar nossa reflexão. Estamos indo para o final desta reflexão, características de maná aplicadas à palavra de Deus, onde já vimos a sua primeira característica, que ele é o pão do céu. A segunda era semelhante ao poente. A terceira era pão para fartar. A quarta era miúdo, redondo como a geada. A quinta, não sabiam o que era coisa miúda. A sexta característica, ele era para ser colhido. A sétima, havia uma regra a ser obedecida. A oitava, colhiam cada dia. E hoje vamos partir para a nona característica do maná aplicado à palavra de Deus. E esta nona característica está em Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16. E o versículo 23. 16 e 23 de Êxodo. E diz a palavra do Senhor. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no fogo, cozei. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. A expressão que eu quero frisar aqui, irmãos, desta nona característica, é a expressão: o que quiserdes cozer no fogo, cozei. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. Então esta é a expressão que eu quero frisar nesta noite, desta nona característica do maná. Que o maná ele podia ser tanto cozido como também assado. O maná podia ser cozido ou podia ser assado. E a Bíblia Sagrada, irmãos, já que o maná representa a Bíblia Sagrada ou simboliza a Bíblia Sagrada, o que é que nós podemos entender com esta expressão cozido no fogo e cozido em água, no que diz respeito à palavra de Deus? Nós podemos entender, irmãos, que primariamente quem entende de cozinha não entende de cozinha muito bem não, mas 99% eu não entendo. Quando eu era solteiro, eu cheguei ainda, né, a preparar feijão, macarrão, arroz, negócio de carne ainda, mas depois eu relaxei. Não sei fritar ainda bolo, escalar um bolo, não sei. Fui para colocar um inhame, uma macaxeira, uma batata, como eu sei, toda a base. Mas falem quem é craque na cozinha, né? Que nem todo mundo é craque na cozinha. Essa é a realidade. Mas para quem entende da área, a gente sabe, irmãos, que para preparar um alimento, no caso um maná, seja um maná ou outra coisa qualquer, existem algumas coisas, como por exemplo o tempo. Naquela época não tinha forninho, naquela época não tinha fogão. Naquela época era justamente preparar um fogo com madeira, pegar os elementos necessários, colocar fogo, colocar o maná numa panela, pensar com algum ingrediente e esperar o ponto dele certo. Porque a Bíblia diz que eles podiam fazer bolo com o maná. E o maná tinha sabor de mel.
Era com sabor de leite. Então, maravilha. Então, para eles prepararem o maná, cozido ou assado, então exigia um tempo. Eles sabiam o tempo exato. Quem sabe, sem conhecer ainda o tempo exato, quem sabe algumas vezes o maná ficou tostado, né? Ficou bem queimadinho, porque eles não sabiam ainda o tempo, era algo novo, diferenciado. E quem sabe passou do tempo ou não ficou no tempo próprio para poder alimentar. Era necessário eles terem também um cuidado, quem sabe precisar de um salzinho para não salgar, para não passar do tempo. Enfim, exigia-se algumas coisas necessárias para quem preparava o maná, ou cozido ou ele assado. Cozido ou assado. Então vejamos, meus amados irmãos, com a Bíblia Sagrada a gente vê a mesma coisa, não é diferente. Para a gente preparar o maná de Deus, no caso, a palavra de Deus para o povo, exige-se também de nós algumas coisas. Ninguém nasce sabendo tudo. Ninguém nasce sabendo pregar. Nasci na fé, agora já sou um pregador de primeira. Um ensinador de primeira, de mão cheia, como o povo diz aí afora. Não. Quando nós aceitamos Jesus, ou mesmo que nascemos na fé, e a gente começa a querer desenvolver na pregação, ou no ensino da palavra de Deus, não é do dia para a noite. Existem algumas coisas. Por exemplo, oração. A gente precisa orar para pedir a Deus uma palavra, para ministrar para o povo. Eu lembro que antigamente, quando eu recebi a oportunidade, eu nem precisava de um esboço. Eu tinha a habilidade de pregar sem esboço. Mas depois, irmãos, eu comecei a ficar, assim, dependente de um caminho. Aqui não, isso aí foi porque o senhor ouviu, e aí o senhor tem que falar agora porque o senhor ouviu para o povo. Não. O esboço é um caminho, irmãos, para a gente não sair deste caminho. Tem gente que tem uma memória boa, grava, né, o esboço na mente, os tópicos, os pontos e tal, tem uma facilidade tremenda de gravar o caminho na mente. Eu não tenho essa facilidade de gravar de jeito nenhum, o caminho, o esboço é na minha mente. Tenho muita dificuldade. Mas aqui é um caminho, repito, para que a gente não venha entrar em outras áreas, mas permanecer naquele caminho. Eu acho bonito quem não tem essa dependência, entre aspas, né, deste caminho e que grava na mente. Eu acho bonito. Mas aqui é um caminho que Deus nos dá. Então, para preparar um material desse, você não prepara assim do dia para a noite. Não, é assim, tal, já era. Não, de forma alguma. Precisa se orar. Orar a Deus, para Deus abrir o entendimento, para que Deus possa iluminar o entendimento, nos dar um caminho para a gente poder preparar o material e ministrar para o povo. Então não é assim no instalado deles, de forma alguma. Né? Eu lembro que quando eu tinha a oportunidade, eu estudava tanto em casa, meditava em casa tanto, quando chegava na hora de pregar, eu não saía nada. Eu pensava que ia sair uns 20, 30 minutos. Quando eu olhava, 3, 5 minutinhos. Eu acho que eu já contei para vocês aqui, eu acho que sim, aqui gente nova. No culto de rua, o pastor Jeremias de São Casa Memória, escalava eu e o irmão Berlando e Silvio, para tal lugar. E íamos nós dois para depois da Rua Nova, lá em Viçosa, sentido Pindoba. Eu esqueço o nome do local. Só tinha uma fileira de casa. O outro de frente era o Rio Paraíba, e ainda é o Rio Paraíba. Só tem essa fileira de casas e de frente é o Rio Paraíba. E quando chegávamos lá, tinha um outro crente também por lá que morava. E quando me dava a oportunidade, aí eu pregava um bocado. Quando eu chegava no santuário, me dava a oportunidade, era 2, 3 minutinhos, 5 minutinhos.
Irmão Berlan dizia, eu não sei o que é que acontece, porque na rua você prega 10, 15 minutos, no tempo é 3, 5 minutos, isso é realmente eu não sei não o que é. Eu acho que é algum bloqueio que não vai. Mas isso aí, irmão, foi saindo com o passar do tempo, com as oportunidades que eu fui obtendo. Então, quem quer pregar o Evangelho não deve focar só no templo. Vá para o culto de rua. No culto de rua, você vai ter oportunidade. Não, eu só quero se tiver no templo. Não, no templo não. Vá na quarta-feira, tem culto de rua, você vai ter oportunidade. Você não vai extrapolar, porque vai dividir o tempo com os demais que ali. Mas se tiver pouquinha gente, então dá para cada um pegar um tempinho a mais. Mas se tiver um número razoável de pessoas, então dá para 5 minutinhos cada um falar e deixar um tempo lá para o pregador. Os cultos ao ar livre, vamos combinar para ele terminar de 8h30, irmãos. Os cultos ao ar livre. Quando for um evento de peso com toda a igreja, quem sabe que estique para as 9. Mas o culto normal ao ar livre, vamos deixar até 8h30, certo? Porque até 8h30 dá tranquilo. Quem chegou, chegou, recebe a oportunidade. E quando for a concentração com toda a igreja, que o número é muito maior, certo? Então a gente pega e estica até umas 9 horas. E é assim que vai trabalhando, que vai dar tudo certo. Mas ninguém pense que você vai pregar assim, no estalar de dedos, meia hora, 1 hora, não. Você tem que orar, exige oração. Além de oração, exige-se o quê? Conhecimento na área. E qual é o conhecimento na área? É você ler a Bíblia Sagrada. Como é que você vai pregar se você não lê a Bíblia Sagrada? Aí não tem como. Um pedreiro para trabalhar na área, ele tem que ter conhecimento naquela área. Ele tem os equipamentos. Ele tem cromo, ele tem a pá, ele tem tantas outras ferramentas para o trabalho dele. Ele tem que conhecer a área que ele trabalha aqui, esse pedreiro, e as peças, os elementos que ele está à disposição dele para levantar a casa. E no tocante a gente preparar este maná de Deus para entregar ao povo, e aí você tem que ter conhecimento dessa área. Deixe-me ler a Bíblia Sagrada, vamos ler a palavra de Deus. Você tem a escola bíblica com assuntos diferenciados para você vir e aprender. Tem um culto de doutrina aqui, que é um assunto bíblico mais diferenciado da escola bíblica, com outra metodologia para se aprender. Então você precisa ter conhecimento desta área. Qual é a área? Ler a palavra de Deus. Deixa eu ler a palavra de Deus. Então você vai lendo, você tem que absorver a sua mente com a palavra de Deus. Senão, nada feito. Você não vai ter o que falar. É bem verdade. Volto a dizer, no começo não é fácil. No começo não é fácil. E quando você está experiente, também não deixa de ser fácil, não. Continua difícil. Mas você já tem experiência, mas não deixa de ficar fácil. Eu, pelo menos, não vejo facilidade. Aleluia! Não vejo facilidade, porque mesmo tendo já uma certa habilidade com a graça de Deus, mas a gente ainda continua precisando de ter conhecimento nesta área aqui. Quanto mais conhecermos da Bíblia, melhor para nós. Não para demonstrar que temos conhecimento, mas para a gente viver esta palavra. Isto sim é o que deve ser feito. Então, quando a gente quer preparar um maná espiritual, uma pregação, um ensino, vai exigir também o quê? Disposição da nossa parte. A gente precisa ter disposição. Alguém diz, não, quando eu tiver uma oportunidade, Deus revela na hora o que é necessário. Quando eu chegar lá em cima, eu abro a Bíblia, onde eu abrir, é lá onde vai ser lido e Deus vai dar uma palavra para o povo. As Bíblias de anos anteriores, elas tinham, entre Malaquias e Mateus, elas tinham 3 folhas brancas. Aquelas folhas brancas representavam o período interbíblico, o período de silêncio de Deus para com o povo de Israel. 300 anos do silêncio de Deus.
Mas eu acho que as gráficas quiseram economizar e não quiseram mais colocar essas 3 folhinhas brancas mais. Acabou Malaquias, já vem o nome, Novo Testamento. Mas elas faziam isso aí antigamente. Eram 3 folhinhas brancas que simbolizavam esse período de silêncio de Deus em utilizar os profetas para falar. Então, por isso que é necessário, irmãos, a gente ter disposição para ler a Bíblia Sagrada, disposição para estudar, disposição para pesquisar em outros materiais. Por exemplo, a Bíblia fala de botânica. Quando você vai para Cantares, você vai ver o número de frutíferas que Salomão utiliza naquele livro. E aquelas frutíferas, no sentido espiritual aplicado, tem algo a falar para a igreja. Por exemplo, eu já ministrei aqui não, mas eu já ministrei sobre a acácia, e já ministrei, foi a acácia, né? E sobre o cedro. A acácia e o cedro. 2 árvores. O que aprender de acácia e do cedro? Muita coisa, irmãos. E um dia eu vi o pastor Ailton, aqui em Recife, falando algo sobre o cedro. E eu estava terminando de estudar na igreja um assunto, e eu perguntando, meu Deus, o que é que eu vou começar a falar para o povo posteriormente, após acabar esse assunto. E um culto de doutrina lá em Recife, e aqui eu estava assistindo, e o pastor Ailton, ele falou um negócio do cedro. E quando ele falou algo do cedro, aquilo veio um toque na minha mente. Aí eu disse, pronto, é sobre o cedro que eu vou falar. E eu fui estudar, eu fui pesquisar sobre o cedro, pesquisei livros, pesquisei na internet, coisas sobre o cedro, na Bíblia Sagrada, textos sobre o cedro. E fui pesquisando, e Deus foi me dando subsídios. Eu não me lembro quantos itens eu preparei sobre o cedro. Não me lembro, mas preparei um bocado. Não sei se foi 20, preparei um bocado, enfim. E com aquilo que eu preparei, eu fui pedindo a Deus subsídio. O cedro é isso aqui. Jesus, isso aqui me ajuda. Eu fui estudando, pesquisando e tal, e Deus me ajudando. Aí eu fui aplicando para a vida cristã o cedro. O cedro aplicado à vida cristã nas suas características. Mas isso exigiu o quê? Disposição. Eu me dispor para pesquisar, para obter um certo conhecimento, para encher aquele conteúdo do cedro para aplicar a vida do cristão. Então, irmãos, não é fácil. Às vezes alguém pensa, é fácil para o pastor, ele não precisa refletir nem nada, mas quem disse é você? Eu fico segunda-feira, dou uma olhada no material, fico com a mente girando, faço uma coisa aqui, faço outra coisa acolá, descanso um pouco a mente, ouvindo hino, ouvindo outras coisas, para depois volto novamente a mastigar, a refletir, pensar um pouco, pedindo a Deus que clareie meu entendimento. Na terça-feira fico também, depois dou uma descansada na mente, para que refresque. Aí volto novamente. Então não é fácil, irmãos. Tem que ter uma disposição da nossa parte para querer preparar algo para o povo de Deus. Pronto, eu coloquei aqui, que a Bíblia ela pode ser utilizada em algumas áreas. Aqui está a aplicação. Se o maná podia ser cozido assado, então a Bíblia ela pode ser utilizada das seguintes maneiras. E aqui está a aplicação dela ser cozida ou assada. Em seminário, a Bíblia pode ser aplicada em seminário. A gente tem feito seminário de liderança aqui. Este ano vamos ter novo, se Jesus não vier daqui para lá. Já estou com o material da minha parte. O pastor Sérgio Baixa, que vai ser o outro ministrante, que é da nossa co-irmã Murici, ele aceitou, preparou o material, já passou para mim. Eu vou somente dar um grauzinho lá e enviar para a CPAD para eles prepararem a apostila e ver se chega
antes do tempo, como sempre chegou, para a gente estudar. Então, não é fácil. Porque a gente tem que pedir, meu Deus, que assunto eu tenho que ministrar? Abre o meu entendimento, me dê um assunto. E quando vem um assunto, aí você tem que abrir o meu peito mais ainda, Jesus. O que é que eu vou falar nisso aqui? Então não é fácil, irmãos. É difícil. Não é brincadeira de forma alguma. Então ela pode ser utilizada em seminários. Ela pode ser utilizada em palestras, em assuntos variados, né? Em todas as faixas etárias, em palestras, em seminários. Ela pode ser utilizada em gincana Bíblia. Aleluia! Ela pode ser utilizada na nossa escola bíblica, no nosso caso sabatina, como ela é utilizada na escola bíblica. E quem é professor da escola bíblica sabe o que eu estou dizendo, porque o assunto está ali, ó. A revista é um caminho. O aluno pode estar com a revista em mãos. Então você não vai só dar aquilo que está na lição. Aquilo o aluno já sabe. Você tem que levar algo extra daquilo que está na lição. É você pontuar o que está na lição, mas enxertar coisas novas. Eu lembro que quando eu era professor da escola dos jovens lá na Coab, eu era noivo de cheiro, e minha letra nunca foi boa para negócio de cartazes, e eu preparava o material, comprava as cartolinas e dizia: Sheila, escreva isso aqui para mim. E eu dizia: aqui é letras garrafais, aqui é desse jeito. E eu passava para ela escrever, e quando chegava no dia da escola bíblica, na minha sala de aula, eu estava lá com os meus cartazes colados justamente na parede. E ali na parede eu começava a ministrar a aula para os alunos. E às vezes nem enxertava logo tudo, eu ia pouco a pouco colocando ali, e os alunos iam absorvendo, e a gente ia conversando com eles ali na sala de aula. Mas não é fácil preparar uma aula para a escola bíblica, quanto mais nas outras áreas em que a Bíblia pode ser utilizada, certo? Então, isto aí requer tempo, requer oração, requer disposição, requer conhecimento na área, como já pontuei, requer também paciência, né? Quem cozinha sabe disso. Você prepara um prato, uma comida, e tem o tempo necessário de ficar ali. E às vezes ela prepara um negócio aqui, e eu digo: já está pronto o negócio. Não, está no forno ainda, deixa ele ferreiro. Mas tem um tempo, é a questão da paciência, né? Mas quem quer comer, irmão, quer saber de paciência. Mas tem que ter paciência, porque na hora exata vai sair a comida, o alimento. Então tem que ter paciência. Você que prepara, seja pregação, seja ensino, você tem que ter paciência para preparar aquele alimento para o povo. Você não vai preparar a doida, né? A Deus dará, não. Tem que ter paciência, cuidar, para ir preparando todo o material para ser explanado para o povo. Cuidado, como eu já disse aqui, né? Cuidado. Então, tudo isso e mais alguma coisa, irmão, é necessário para nós que ministramos, preparamos o maná de Deus oposido a Sátã. E, repito, pode significar seminários, palestras, gincanas bíblicas, a nossa escola bíblica e outras coisas afins. É por isso, meus amados irmãos, que a Bíblia diz algo para nós interessante. Não somente para quem ensina, mas serve para todos nós. Romanos capítulo 12. Eu me lembrei desse texto aqui. Romanos 12, versículo 7. Romanos 12, versículo 7. Romanos 12, versículo 7. Veja só. Alguém achou para ler em alto bom som? Alguém achou para ler? Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Olha aí. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Olha, irmãos, um professor de escola bíblica não pode preparar a aula no sábado.
Ele tem a semana inteira para estudar. Eu vou ensinar sábado. Só vai preparar a lição no sábado. E o enchimento, como é que fica? Se você vai ensinar. E uma vez, aqui mesmo em Campos Frios, eu dei uma palavra rapidinho para quem trabalha com as crianças. Que às vezes, o que acontece? Quando é no sábado, aí diz para a Consa, não vou poder ir hoje para a escola bíblica. Aí imagine uma pessoa que faz parte daquela classe infantil e no próprio sábado já avisa que não vai poder ir, irmãos. Aí vai ficar nas costas de quem? De uma outra pessoa para querer estudar a lição, e às vezes a pessoa não tem nem a lição, porque a lição só vai vir de noite. E como é que fica uma situação dessa? Não existe isso. Na escola secular, o professor, ele não avisa antecipadamente, só se adoecer na hora. Adoeci, pronto, adoeci, não vou poder vir. Agora tem gente que já avisa, não vou poder ir amanhã não, viu? Ou está precavendo que vai adoecer, ou morrer, ou não sei o quê. Ele já está dizendo que amanhã não vem não, viu? Amanhã não vem. Deixando a responsabilidade de lado. Então não é assim. Quem assume responsabilidade na casa de Deus tem que acabar com a responsabilidade na casa de Deus. Aqui existe muito mais do que lá fora. Se lá fora exige do professor secular que ele se dedique, se esmere no ensino para passar aos alunos uma boa aula, porque vai afetar a esfera humana, aqui dentro é diferente, afeta a vida espiritual que leva para a eternidade. Então não pode se empurrar com a barriga. Não, hoje eu não vou não. E a lição só vem de noite. E às vezes o Consa fica agoniado. E aí, pastor? Se for o caso, junte as duas salas, aí uma sala com a outra. Porque na escola secular, se o professor falta demais, né, lógico, o salário dele pode diminuir. Eu acho que é assim, vai diminuir com assalto, não sei, mas de repente faltou tanto, então vai baixar no seu salário. Aí, talvez não queira faltar. Mas se faltar muito, o que pode ocorrer é o número de alunos faltarem. Outra coisa, se o professor secular não for um bom professor, não explanar bem a aula para o aluno, o que é que o aluno vai dizer? Esse professor não sabe nada. Esse professor não explana nada do assunto. A gente não entende nada que esse professor está falando para a gente aqui da matéria de geografia. Entra por aqui, sai por aqui, porque o professor não tem domínio na matéria. Aí a tendência é o quê? A tendência é o número de alunos cair. O professor, irmão, da escola bíblica, ele precisa estar atento ao número de seus alunos. Tem que ver o porquê está diminuindo o número dos meus alunos, porque está decaindo o número dos meus alunos da escola bíblica. Pode ser desmotivação, pode ser desinteresse, pode ser questão porque o professor ele não chega a ter habilidade para dominar a matéria a ser ministrada. Enfim, tem vários itens aí afora. Mas se o professor é um professor dedicado, esmerado, ele vai lá preparar, ele pede a participação dos alunos na sala, como uma vez a congregação das piadas era sub até então, e o pastor Juscelino me enviou para ficar na escola bíblica. E eu fiquei lá na escola bíblica, a primeira escola bíblica das Piauas. Parece que não chegou a 30, ou foi 30 pessoas, se não me foge a memória. Não chegou a 30. Deixei Sheila na classe dos adolescentes. Tinha uma menina que não era crente, ficou lá. E Sheila disse: Silvio, olha, os alunos não abrem a boca nem para entrar mosca. Tudo com boca fechada. Eita, meu Deus, que classe! Eu cheguei e disse para ela: o que você vai fazer é fazer perguntas. Tem a aula, estuda, prepara a aula, e dentro da aula você vai fazendo perguntas aos alunos. Aí eu quero ver se eles não vão desarmar e vão dizer: eita, olha, domingo que vem
a professora vai fazer a pergunta na lição, então eu vou ter que estudar a lição. Eu tenho que estudar a lição. Então o professor, ele precisa ter esta habilidade, irmão, para descobrir como está a sua sala de aula. Se ele está se fazendo entender pelos alunos, se os alunos estão absorvendo o ensino que aquele professor da escola bíblica está passando para ele, e ele puxando. Ah, irmão, eu sempre fui chato em questão de ministrar a palavra. Eu detesto ministrar e ver o povo conversando. Detesto ministrar. E quando eu vejo o povo conversando, quando eu era professor de escola bíblica, eu dizia, vamos prestar atenção, fulano, presta atenção, fique focado em cá, fica focado em cá. E às vezes eu pegava e lançava uma pergunta para o aluno conversador. Eu lançava uma pergunta para o aluno conversador, como é que presta atenção, fica voando, conversando. E o professor, irmão, tem que ter domínio da sala. Não quero falar lá fora, quero falar na escola bíblica. O professor, ele tem que saber dominar a sua sala. Então ele tem que ser um carrasco, não. É dominar, ter habilidade para controlar a sala de aula. Um professor que fica deixando a sua classe, adeus, cara, os alunos conversando à torta e à direita. O que é que esse aluno vai aprender? Me diga, pelo amor de Deus. Se o próprio professor só está aqui, ó, tá vendo? Que diz aqui, a lição é dizendo isso, aqui o outro, tá vendo? Olha, vamos aqui, ó, o que diz aqui a gente vai, olha, tá vendo? E os alunos conversando aqui e acolá, não. O professor precisa ter habilidade, irmãos, para diversificar a sua aula, para chamar a atenção dos alunos, para os alunos dizerem, ei, cara, eu vou querer vir para a escola bíblica porque o negócio não é brinquedo, não. O negócio, a bocada é quente, o negócio é sério. Mas se o professor, irmão, deixa, imagina a escola secular. Quem é professor aqui, né? Ou quem já foi professor, chegar na sala de aula, vamos falar aqui sobre geografia, e começar a falar sobre geografia, e os alunos na maior bagunça na sala de aula, os alunos conversando, os alunos pegando folhinha, amassando e jogando na cabeça do outro, aquele inferno na sala de aula, aquele inferno. E o professor? Cadê o domínio do professor na sala de aula? Cadê o domínio do professor na sala de aula? Para poder amenizar, estudar, para poder que a aula seja frutífera na vida dos alunos. Então, irmãos, é preciso a gente, quem trabalha com a palavra de Deus para ministrar em qualquer área, é preciso você ter cuidado, estude, analise. O desenvolvimento de aluno não é igual, porque o desenvolvimento humano não é igual de forma alguma. Toda criança, no seu desenvolvimento, é diferente uma da outra. Umas falam mais cedo, outras já mais para lá. Outras andam mais cedo, outras já andam mais por lá, mais para distante um pouquinho. O desenvolvimento da criança é diferente uma da outra. A questão de aprender também é diferenciado de criança para criança. E aí vai nas suas fases consecutivas, adolescência, juventude, fase adulta. Então o professor precisa ter esta habilidade, conhecer os seus alunos, saber que nem todos têm o mesmo desenvolvimento. E eu falo da escola bíblica, viu? Conhecer o seu aluno, saber que nem todos têm o mesmo desenvolvimento. Eu, pelo menos, eu reconheço uma deficiência minha. Eu tenho uma deficiência na realidade. Eu não sou uma pessoa de ter um pensamento rápido. Eu não tenho um pensamento rápido. Às vezes, quando acontece uma coisa assim, quando é lá na frente, eu digo que eu devia. Por quê? Porque a minha percepção de entendimento é devagar. Mas não é parada, é devagar sempre. Não para de jeito, mas é devagarzinho. Tem outros que pegam tudo no flash, no ar. Então, a gente precisa entender isso aí.
Quem trabalha na escola bíblica precisa entender isso aí. E quem prega a palavra de Deus do mesmo jeito. Eu já contei para vocês aqui, mas tem gente aqui que não ouviu. Um dia eu estava acompanhando um pastor, cheguei em um culto ao ar livre. E naquele culto ao ar livre, o pastor me deu a oportunidade. Vamos ouvir agora a mensagem da noite do Silvio. Daí, tá, meu Deus. Ué. Aí comecei a pregar. Preguei e parecia Ayrton Senna. Velocidade, uma velocidade da pregação, virado do Siri, pegando e eu nem me lembro qual foi a mensagem. Preguei, era uma mensagem evangelística. Aí desinvestei, parecia um doido, desinvestei. Acabou, pronto. Uma pessoa não crente, no final do trabalho, estava ouvindo terrível, veio até mim e disse: oi, irmão, olha, o senhor até que prega bem, o irmão prega bem, irmão, viu? Aí eu, obrigado. Eu nunca fui de ficar empolgado com elogio, se prego bem ou se não prego, se ensino bem ou não. Nunca fui, graças a Deus, espero continuar assim. Mas a pessoa não quer dizer se o senhor prega bem, o irmão prega muito bem. Agora só que tem um detalhe, você prega muito desinvestado. Olha, ele me botou lá em cima, mas só precisando de um machado e me derrubou. Botou lá em cima e derrubou rapidinho. Prega bem, agora muito desinvestado. E às vezes não entende nem o que o senhor fala. Então, veja, quem prega também precisa ter estabilidade, irmão. Não pregar desinvestado, porque se pregar desinvestado, às vezes a pessoa não vai nem entender. E outra, às vezes a gente engole palavras. Às vezes nós engolimos palavras. Quem lê na escola, o professor lê esse texto aí. Às vezes a pessoa lê e engole uma palavra, está com fome e engole uma palavra. E na pregação não é diferente. Às vezes a gente quer pregar desinvestado, de repente engole uma palavra, engole duas. E sai engolindo que nem aquele joguinho. E sai comendo negocinho. Quem prega, irmão, também tem que ter esta noção, este cuidado, né? Ver um tom. Olha, irmãos, quem prega, quem tem habilidade, outros ainda que estão aprendendo, mas quem prega tem que ter esta habilidade, conhecer um pouquinho também sobre a tonalidade. Se você pregar, meus irmãos, olha só, que misericórdia, meus irmãos, hoje a gente vai ver mais uma característica do maná. A pessoa falando sem gosto, sem sabor, faltando sal, faltando um tempero. Olha, irmão, quem prega ou ensina tem que ter um toque. Aí a sua entonação ajuda você no ensino ou na pregação. Tem gente que prega ou fala já morrendo, ou ressuscita, que nem o menino, ressuscita, Jesus. Ressuscita. Olha, você vai ler um texto, você tem que ler o texto e tem que ler um texto com uma entonação forte, porque se você ler o texto morrendo, o povo vai morrer junto com você na pregação ou no ensino. Então você tem que ter uma certa habilidade. Olha, é lógico que cada um tem uma esfera de agir de Deus na sua vida. Mas eu acredito que eu estou me fazendo ser entendido por vocês. Tem gente, irmão, que pode falar para usar, mas tem tempero. Tem tempero. Eu falo de gente que está já morrendo, que quase ninguém ouve. Então tem que falar com uma certa entonação, com uma certa empolgação. Para que se alguém dormir, aí vai se acordar. Não precisa dizer, toque no seu irmão do lado. E outro irmão, há muita inovação no nosso meio de pregação e ensino. Dificilmente, você já me conhece, eu estou aqui há 2 anos, né? E acho que 1 mês. Você já me conhece. Dificilmente vocês veem. Olha, toque no seu irmão, faça. Olha, toque no seu irmão. Olha, toque no seu irmão. Não tem esse negócio. Uma vez ou outra perdida, tu pode dizer. Agora que a gente é corriqueiro, toque, vai ser mais aquela
aquele negócio do toque. Olha o toque, você tem um toque. Não, isso é enjoa, irmão. Isso é cansativo. Tá com seu irmão. Olha para a pessoa mais linda do seu lado. E eu vou olhar para aquela pessoa. Aí eu tenho que ter um espelho no meu bolso e botar assim. E eu vou dizer que tem gente mais bonita do que eu aqui no altar. Não. Seja quem for que estiver do meu lado, o mais bonito sou eu. E os outros que se acham bonito estão feios. Agora eu não vou dizer, olha, aí está um do meu lado esquerdo, é o mais bonito que eu. Não conversa para boi dormir, não. Mais bonito sou eu. Estou com um espelhinho, olha, é assim. Essas inovações, essas presepadas, irmão, têm surgido no nosso meio. Repito, uma vez ou outra perdida, na mensagem, no ensino para dar aquele toque, né? A pessoa faz. Agora, algo corriqueiro, direto, isso aí cansa. E olha que eu já observei que a igreja aqui não é uma igreja de feedback. Não é. Não é uma igreja que a pessoa diz uma coisa e vocês respondem. Saúde, igreja, papai do Senhor. Parte de quem respondeu. A igreja não tem feedback, não dá uma resposta como retorno. Amém? Não. A igreja aqui não tem esse feedback, não. Não tem essa contra-resposta. Não tem esse bate e volta, não. E às vezes quando alguém diz, diga assim, você diz, aí de repente você já não continua dizendo mais. A igreja aqui não tem esse feedback. Não tem. A igreja que bate e volta, essa contra-resposta não tem. Porque deveria ter. Saúde a igreja, papai do Senhor. Amém. Porque mostra que está com vivacidade. E se não está com vivacidade, talvez esteja cochilando. Então a gente precisa despertar, irmão. Porque senão vai ficar que nem os tios e as tias de criança. Saúde a igreja, papai do Senhor. Aleluia. Aí, saúde, cadê a igreja? Aí desinveste. Aí desinveste. Aí vai ficar que nem os tios e as tias das crianças. Não. Vamos nos aprimorar, irmãos. Vamos nos aprimorar. Por isso que quem trabalha com a palavra, não importa quem seja, quem trabalha com a palavra, irmão, deve se dedicar à palavra. Estude. Compre livros. E você vai ler tudo de uma vez? Não, vai ler aos poucos. Quando houver necessidade de um livro tal, você vai lá e pega. Eu tenho um livro aqui de comentário, de pesquisa, está aí guardado. Quando for necessário utilizar ele no assunto, eu vou lá, pego uma olhadinha e guardo. Livro de comentário não é para você estar lendo ele direto, não. Você lê, você absorve, depois de repente você vai falar um certo assunto, você vai lá para os seus livros de comentário bíblico, aí você vai absorver aqueles comentários, extraindo de uma coisa, de outra, e vai preparando todo o material. Então é preciso a gente, irmãos, que preparamos o maná, que é a palavra, nessas variadas facetas, cozido, assado, que a gente venha realmente se dedicar. Ah, não. Aleluia. Seja o que Deus quiser. Olha outro texto aqui, Atos 18. Atos 18, vamos lá. Atos 18. Versículo 24. Atos 18, 24. Olha, irmãos, tire da sua cabeça que quem deve se esmerar na palavra é somente o pastor, viu? Tire isso da sua cabecinha. Todo crente deve se esmerar, se dedicar na palavra. Todo crente. Ah, é o pastor que tem. Não. Todo crente tem que se esmerar na palavra. Todo crente. Atos 18, 24 diz assim, ó. Chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Veja que Apolo, o texto declara em dizer que ele era poderoso, ele tinha domínio nas Escrituras. Agora como, irmãos? Ele lia as Escrituras Sagradas. O Antigo Testamento não tinha, lógico, o Novo Testamento, né? Mas a igreja primitiva se baseava no Antigo Testamento.
E eles liam, estudavam. Olha, não tinha essa facilidade que nós temos hoje aqui, ó, de capítulo, de versículo. De capítulo e versículo não foram inspirados por Deus. Foi alguém que teve a ideia de dividir para facilitar para a gente. Aqui diz Apolo em Éfeso e em Corinto. Esta frasezinha que não é inspirada, foi alguém que colocou só para chamar a atenção da gente. Quer ver, por exemplo, deixa eu ver aqui um negócio aqui. Deixa eu só ver se tem aqui. Pronto, ó. Não precisa abrir a Bíblia não, porque eu vou voltar para Atos. Mateus 25, versículo 14. O títulozinho, o sermão continua. A parábola dos 10 talentos. Então, esse título não foi inspirado. Foi somente para a gente, para facilitar o nosso entendimento. E outra, irmãos, veja que a gente tem errado, permita-me assim dizer, no que diz respeito a esta parábola dos 10 talentos. Porque na verdade não foram 10 talentos. Veja que este títulozinho, a parábola dos 10 talentos, não é inspirado por Deus. Foi alguém que colocou. E aqui não tem nada de 10 talentos. O versículo 15 diz: a um deu 5, a outro deu 2 e a outro 1. Quanto é que dá isso aqui? 5 mais 2 mais 1. Dá quanto? 8. Mas o títulozinho aqui é a parábola dos 10 talentos. Então quem colocou isso aqui não atrapalha a gente? Atrapalha. Porque vou pregar sobre a parábola dos 10 talentos, irmão. Vou pregar aqui em tudo. Quando você vai para o texto, só soma 8 talentos. 8. Está vendo? Então, será que eu não preguei assim não uma vez sobre os 10 talentos? Preguei. E eu pregando, aí deu para 5 a outro foi 2, e a outro foi 1. E veio aqui, quantos de nós nunca se deu conta de que eram somente 8 talentos? E outra, a parábola dos talentos. O que é que a gente faz? A gente aplica isso aqui as aptidões que Deus nos deu, os talentos naturais que Deus nos deu. Mas a gente sabe que esses talentos aqui não tem nada a ver com aptidões que Deus nos deu. Talentos aqui é dinheiro mesmo. Dinheiro. Não são aptidões, são dinheiro. Ou é dinheiro na verdade. Então para um ele deu, se fosse na nossa linguagem hoje, deu 5 reais para um, deu 2 reais para outro, e deu 1 real para outro. Então, talentos aqui, nesta parábola citada por Jesus, fala de dinheiro e não de aptidões. Aleluia! Agora, a gente pode querer aplicar. Né? A gente pode querer aplicar. Mas que isso não tem nada a ver de aptidões. Mas vamos lá. Então você vê que tudo isso a gente vai aprendendo com o passar dos dias. A gente erra, irmãos. A gente vacila de uma palavra. A gente vacila de uma pregação. Né? Que a gente vem pontuando uma coisa por um erro nosso. Por exemplo, se alguém me der uma oportunidade, eu vou pregar, alguém me convida, eu vou lá pregar. Infelizmente eu tenho esse mal. Aí eu preparo um material que Aleluia! em 1 hora não dá para ministrar, tem que ser mais de 1 hora, mas eu preparo e já está guardado. Aí eu chego lá, a pessoa me dá o quê? 15 minutos para pregar. Irmão, quando eu vou pregar, eu já fico preocupado com o horário. Aí eu já me desinverto. Porque em 15 minutos tem gente que quer que a gente faça milagre, porque quem faz milagre é Deus. Aí eu já fico agoniado. Aleluia! E nesse aperreio todo, aí eu já fico engolindo palavras, já fico trocando João por Maria, Zaqueu por Abraão, e já fico trocando tudo por causa da correria do tempo. É por isso que a gente aqui, a gente preserva e dá um tempo razoável para os irmãos, para pregarem 40 minutos, no mínimo 30 minutos, mas sempre é 40 minutos, ou às vezes 45 minutos. Quer dizer, é um tempo bom para você destrinchar. E se você. E tem outra coisa, irmão, ainda. Tem gente, eu conheço gente,
e diz assim, não, eu vou cumprir meu horário. O meu horário é até 9 horas. É até 9 horas. Irmãos, olha, eu já preguei. Quem prega sabe disso. Já preguei que houve momentos que a mensagem terminou e não tinha como mais eu prosseguir, porque senão ia ser só enchimento de linguiça. A Santa Ceia, eu disse para o diácono, vá até 8h40, porque aí fica uns 20 minutos para a gente ministrar os elementos da ceia. Mas Eliandro foi até 8h35. Não quis ocupar os 5 minutos a mais. Pronto. Ele não quis mais ocupar. Certamente ele viu que tinha de dar da paz de Deus, já deu, e eu vou terminar. Então, quem prega tem que ter estabilidade. Não, eu vou cumprir meu horário. Até 9 horas é o meu horário. Aí eu vou ficar aqui só com o tempo de vocês. E eu já terminei tudo aqui, 10 para as 9. Eu falando, eu já terminei tudo aqui 10 para as 9. Porque eu via que não tinha como eu prosseguir avante, porque não ia lucrar mais. O que tinha para ministrar do ensino já foi ministrado. Aí eu agora vou ocupar tempo. Eu distribuí na internet, no Instagram, melhor dizendo, e foi no meu WhatsApp, parece, uma fala do pastor Wellington Bezerra da Costa sobre a questão do tempo, no começo e no fim do culto, questão de horário, até as 9 horas. E ele deu o exemplo de pessoas que vão pregar lá no Belenzinho. Quanto tempo eu tenho? Ele contou o tempo que quiser, contando que 5 para as 9 me passa o trabalho para a gente terminar às 9 horas. O pastor Neco tinha esse mesmo cuidado. Irmãos, olha a hora, 9 horas, olha a hora, 9 horas. Mas, irmãos, é aquela questão. Nem todos têm esse princípio. Eu fico olhando, às vezes, companheiro meu de ministério, eles terminando um culto de domingo, eles terminando 9h30, 10 horas da noite. Para que isso, irmão? Terminar um culto? Não é festa, se fosse festa, aí a gente amenizava. Mas é um culto normal de domingo, não é normal na forma de falar. Puxar o culto para 9h30, para 10 horas da noite. Mas para que isso? Que exagero é esse? Uma Santa Ceia, você levar um culto de Santa Ceia para 10 horas da noite, 10h30 da noite, que exagero é esse, irmãos? Não tem para que isso aí não. Eu não digo quando Deus toma conta do ambiente, quando Deus age. Eu cheguei em um campo e eu perguntei ao companheiro, o culto de doutrina aqui, como é que é? Diz aí, o horário e tal, já que tu estás saindo daqui. E ele disse, olha, você vai aqui, o culto vai até 9h20. Eu disse, rapaz, esse não é, mas o povo aqui é tranquilo. O povo aqui vai, deixa, o povo aqui não liga não, o povo aqui não liga não. Aí eu com minha cara de besta, aí eu continuei no pique. Cheguei, minha cara de Zé Mané, aí fui, ele disse que o povo não reclamava nem nada e tudo, e eu fui. Só que eu não ouvi reclamação dos irmãos, eu praticamente não ouvi. Mas não demorou muito não, né? Não foi, acho que não chegou um ano, acho que foi menos de um ano eu comecei. Aí eu comecei a terminar o trabalho no horário normal, 9 horas. Se passasse 5 ou 10 minutinhos, era uma vez ou outra perdida que não dava para ninguém ficar murmurando. E pronto. Passei em outro campo e o culto, o pastor terminava o culto de 10h30. Irmão, culto de domingo, 10h30. Eu acho que eram os anjos, tudo que descia e o mover estava dentro da igreja. Todo domingo. Culto de doutrina do mesmo jeito. Aí eu cheguei neste campo, terminei o culto de 9 horas. Quando terminei o culto de 9 horas, causou espanto nos irmãos. E teve gente que disse, olha, pastor, já terminou. E não é para terminar de novo? O culto termina? Não. Porque os cultos aqui, o pastor,
Ele terminava aqui, era 10 horas, 10 e meia. Eu sei que Jesus tem poder. E eu vou terminar um culto nesse horário para quê, pelo amor de Deus? Só se Deus estiver derramando poder, a questão é outra. Agora, no outro dia, eu não dependo do trabalho secular. Eu vivo 100% a igreja. Mas no outro dia, tem gente que vai trabalhar ou de madrugada ou cedinho. Tem gente que estuda de manhã, pelo menos meus filhos estudam pela manhã. Aí tem que chegar em casa para tomar café, ou dormir, para se acordar cedo, para ir para a escola. Então, o pastor, irmão, ele tem que ter a relação. Se ele vive integralmente da obra, glória a Deus, aleluia. Mas tem gente que tem que marcar ponto, chegar cedo no trabalho. Tem gente que estuda cedo e não tem para quê, de forma alguma, extrapolar no horário. Eu espero em Deus que nunca isso aconteça aqui. Eu espero em Deus que nunca passe um pastor deste naipe que acabe o culto de 10 horas da noite. Mas se acabar, irmão, estava suportando, como a Bíblia diz, suportando uns aos outros em amor. Se um dia chegar, suporta. Um dia desse teve um irmão que saiu do culto, oxi, que não está doente. Tudo bem, eu aqui, porque meu relógio aqui, tudo bem. Quando foi um dia eu fiquei na porta, porque quando eu adentro no santuário, eu deixo meu material aqui, e 99% eu vou falar com os porteiros. Vou logo falar com os porteiros, do Pai do Senhor e tal. E nesse dia, este irmão que saiu e foi chegando, eu disse, vou perguntá-lo agora. Oxe, meu irmão, o que aconteceu com o senhor? Que naquele dia o senhor foi embora. Ele disse, o horário estava extrapolado. Passou do horário. Ele disse, passou do horário, foi 9h10. Eu disse, irmão, eu tenho um relógio ali. O meu relógio não pode ser igual ao do senhor. Mas eu me baseio pelo relógio aqui. Então, o relógio que eu estou baseado é este aqui. Agora, o senhor dizer que extrapolou o horário, não diga isso. Ele disse, não, porque é assim mesmo. Só deixe desse negócio. Deixe desse negócio. No final das contas, eu descobri que o motivo se chamava sono. O motivo era sono. Sono de alguém da família. E por isso que tinha que ir embora, porque se levantar de madrugada para fazer determinadas atividades. Oi, irmãos. Mesmo que fosse 9h10, não estava extrapolado não tempo. Porque quando eu não era do mundo, e muitos aqui eram, quando eu era do mundo, e muitos aqui também não eram, não estava nem aí para a hora que ia chegar em casa, do carnaval, do forró, da lambada, da presepada toda, não estava nem aí, homem ou mulher. Podia chegar de meia-noite, e outro dia se acordava cedo para ir trabalhar. Agora 10 minutinhos que extrapola, talvez, no horário do trabalho na igreja, no culto, aí já é o fim. Não, irmão, não podemos fazer isso. De forma alguma. Né? Se fosse algo constante, se fosse algo constante, mas não é de forma alguma. Irmãos, vamos ficar por aqui hoje. Depois a gente entra já no ponto 10, na característica 10ª do maná, para irmos caminhando para o final. Mas eu peço aos irmãos, 10 para 9 agora, chegou em 9. Mas eu peço aos irmãos que orem para que Deus vá iluminando o meu quente, para eu já ir preparando ou ver alguma coisa para dar sequência ao estudo, certo? Vamos ficar em pé, orar ao Senhor nosso Deus, com o diácono Eleito. Quinta, culto infantil, irmãos, não falte, venha. E o inverno parece que chegou, irmão. Se chegou, já é tempo de comprar sombrinha e guarda-chuva. Saudamos a todos com paz, Senhor. Vamos precisar de oração. Oremos, eterno e poderoso Deus, damos graça por essa rica oportunidade de estar na tua casa, Senhor, para aprender da tua palavra. Pai querido, que essa palavra possa ficar na nossa mente, descer ao nosso coração
que possa, Senhor da glória, germinar, crescer e frutificar, Jesus, para o louvor e a glória do Teu nome. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos guardando, nos dando uma noite, Senhor, de paz, uma noite de sono restaurador. Ó Deus Todo-Poderoso, livra-nos, Senhor, de todo mal, não só nós, mas também toda a nossa comunidade. Nos guarda e nos esconde em Ti. Ó Deus, abençoa os Teus servos que estão enfermos, repreenda as enfermidades, restaura a saúde, Senhor, para que possam estar juntamente conosco na Tua casa, te servindo e te adorando na beleza da Tua santidade. Nós te agradecemos no precioso nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com todos, e todos dizem amém. Fale com o seu irmão e a paz do Senhor, pelo amor de Deus.